E qual a probabilidade de Jair Bolsonaro, né, ser julgado, condenado pelo Supremo Tribunal Federal? Há aí uma tentativa agora de aproximação com o partido de Tarcísio de Freitas, os Republicanos, pensando numa possível sucessão de liderança, digamos assim. Ou seja, Tarcísio de fato se consolidar como um candidato à presidência da República, com Bolsonaro inelegível e ainda possivelmente condenado pelos atos ou pela tentativa de golpe de Estado aqui no país, além de outros crimes que a gente está discutindo há alguns dias. Bruno Pinheiro é quem vai trazer os detalhes desse bastidor para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Oi, Evandro, vamos lá. Ótima tarde a você. A quem nos acompanha, Jair Bolsonaro almoçou com o senador Ciro Nogueira, com o seu filho Flávio Bolsonaro. De acordo com alguns auxiliares de Jair Bolsonaro, a conversa, um dia após se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro já fez algumas indicações que é necessário retomar essa conversa com republicanos. Conversar com Marcos Pereira, o atual presidente da legenda do Republicanos, que envolve diretamente o governador do estado de São Paulo. Uma conversa que não seria somente, Evandro, para falar sobre os atos do 8 de janeiro, sobre a anistia, já que é a mesma legenda de Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, mas sobre algumas alianças para 2026. Chegou a sondar com o Ciro Nogueira sobre essa união, também sobre essa federação, essa junção, como ficará para o ano que vem, em 2026, e em quais regiões seria importante a legenda de Valdemar da Costa Neto fazer também essas alianças para tentar unir forças para 2026. Algo muito semelhante, Evandro, com o que o presidente Lula fez na sua eleição lá em 2022. Fez uma frente ampla com várias legendas, é o que Jair Bolsonaro começa a fazer de indicação, então, neste momento. Iniciando com republicanos, que é um nome de um ex-ministro, que é o governador de São Paulo e que já tem demonstrado força, que seria um substituto, um sucessor de Bolsonaro nas eleições para o ano que vem. Além disso, Jair Bolsonaro tem repetido aos seus aliados sobre a injustiça, ele tem falado muito sobre isso, sobre a injustiça, o que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal com esse julgamento, e reclamando, inclusive, sobre um vídeo. Ele fez esse apontamento que aquele vídeo de uma live, na verdade, ele orientando as pessoas a saírem das ruas, das rodovias lá no finalzinho do ano, que esse vídeo não foi incluído também nos autos ali no Supremo Tribunal Federal. Então, existem ainda algumas reclamações com essa ressaca do julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas já também de olho para o ano que vem, as eleições de 2026, com essas alianças, sejam em São Paulo ou em outros estados, com essa ligação direta ao Republicanos. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro, um abraço para você. José Maria Trindade, você acha que essa estratégia já poderia começar, então, com Bolsonaro agora cada vez mais na mira do Supremo Tribunal Federal, entender que talvez no jogo eleitoral, digamos, de se candidatar diretamente, ele precise sair da frente para que Tarcísio de Freitas ganhe protagonismo com as bênçãos dele? Pois é, em política existe a máxima, né, da manada. A frase que usa é o seguinte: catitu que anda sozinho vira comida de bicho, dizendo que ninguém pode se isolar na política. E a tendência é essa mesmo de união. Há um trabalho sendo feito pelo PL, né, e há um entendimento geral na política que existem dois grandes eleitores para as eleições de 2026. De um lado, o presidente Lula, inegável, estando ou não na chapa, e do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estando ou não na chapa. Então está acontecendo um realinhamento geral, né, aquela eclipse geral de astros da política, levando, por exemplo, o governador de Minas, Romeu Zema, a se alinhar diretamente com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora o partido do Marcos Pereira, né, o Republicanos, que já foi, inclusive, um partido com possibilidade de abrigar o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve um momento ali que o ex-presidente queria, quando ele decidiu ir para o PL, uma das opções era o Republicanos, né? Então, há proximidade. E há vamos dizer, esse acerto geral de que o grupo deve fazer maioria no Senado Federal. E a última decisão de uma reunião que é demorada lá no PL é o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro indica uma vaga em cada estado e a segunda vaga fica para o grupo de apoio.
Então, aí soma esforços, ou seja, o PL indica um bolsonarista raiz e a segunda vaga poderia esse grupo apoiar um Republicanos ou outro partido, o PP, né? Outro partido que esteja na mesma linha. Então, é sim uma tentativa de chegar, e uma tentativa boa. Política é assim, não se faz política de forma isolada. Só acontece um Jair Bolsonaro, sei lá de quanto em quanto tempo, que ele chegou de forma isolada na presidência da República, mas isso não é a lógica da política. Interessante, Zé. E você acha que pode ser um movimento positivo para a direita também, hein, Gustavo Segré? Eu acho que pode. Abrir caminhos? Sim, deve. É necessário, porque a situação está mostrando um caminho espinhoso para o presidente Bolsonaro. Aí também vem a outra colocação, de se não sendo Bolsonaro, quem seria? Quando você pega o leque de oportunidades, tem... E eu lembro de ter participado desse almoço em que Caiado manifesta a sua pré-candidatura. Caiado, Ratinho, Eduardo Leite, Sema e Tarcísio. E eles indicavam que entre eles tinha um acordo de quem estivesse melhor nas pesquisas seria o apoiado pelos outros. Inegavelmente, Tarcísio, tendo o apoio do Bolsonaro e a confiança Bolsonaro do Tarcísio, é o candidato quase que natural, porque seria uma pessoa que chegou na política por Bolsonaro e se elegeu governador por Bolsonaro. Então seria a pessoa mais apta nesse ponto. Mas aí fica outra situação eleitoral, que é senados, como muito bem indicava Zé Maria, e deputados. Porque devemos lembrar que quem leva uma candidatura expressiva para o governo do Estado ou para a presidência da República arrastra um monte de deputados juntos. E aí como que vai ficar? Vai ser do PL? Vai ser de republicanos? Terá uma união juntos? Tem um novo também na direita, no caso da economia mais ainda liberal. Então é uma situação em que deve ser avaliada, com certeza os presidentes dos políticos estão aí acompanhando, e aí vem a outra dúvida, aonde vai se posicionar Kassab? Essa é a pergunta que ainda não temos resposta. Para você, Fiperno, onde vai se posicionar Kassab e como seria essa junção dos partidos da direita com um possível caminho aberto por Bolsonaro? Kassab, ele vai se posicionar onde ele entender que ele pode extrair maiores vantagens. Só que o posicionamento dele não significa o posicionamento monolítico do partido. Até porque, por exemplo, Eduardo Paes é PSD e é próximo ao presidente Lula. Isso acontece, por exemplo, com o PSD da Bahia, o senador Otto Alencar, por exemplo. Em compensação, no Paraná, é um PSD mais à direita, porém, o governador Ratinho Júnior é alguém que, por enquanto, dá a entender que poderia correr em uma raia isolada. Ele não precisa abraçar nenhum dos dois polos, nem Bolsonaro e nem Lula, o que é um direito dele. Porém, então, o PSD não é um partido com unidade ideológica. Aliás, agora tem inclusive a governadora Raquel Lira também, né? É outro nome que certamente não é alinhado ao presidente Bolsonaro. Então, Kassab conhece isso melhor do que a gente e vai fazer essa avaliação até para não romper com setores importantes do partido. Fala, Gani. Evandro, o Kassab, para onde vai o Kassab, é quem ganha a eleição. O Kassab é o melhor instituto de pesquisa do Brasil. Né? Então ele ainda não decidiu para onde ele vai. Mas para onde ele correr, você sabe quem vai ganhar. Mas tudo indica que ele vai continuar com o Tarcísio de Freitas. Exatamente. Independentemente do que seja, ou para governo do Estado ou presidência da República. Perfeito, porque ele já deu essa sinalização para o Tarcísio e rompendo, inclusive, com o governo. Gerou até um mal-estar lá com o governo. Então, o sistema, o establishment vai se fechando em relação ao Tarcísio. E aí, o Tarcísio, com o apoio do establishment, do sistema, e o apoio também de Jair Bolsonaro, ele se torna um candidato muito competitivo dentro da direita. E aí eu digo mais, se o Tarcísio ganhar a eleição, Evandro, ele tem a possibilidade de conceder um indulto a Jair Bolsonaro, perdão a Jair Bolsonaro. Quem que pode impedir esse indulto? Porque o Jair Bolsonaro deu para o deputado Daniel Silveira e o Supremo derrubou. Pois é. Seria o próprio Supremo. Só que o Tarcísio é uma figura aí diferente do Jair Bolsonaro, é muito bem relacionado com o Centrão, né? E o Daniel Silveira também é uma figura com peso político bem menor do que Jair Bolsonaro. Mais também. Exatamente. Então, existe essa chance também
de Jair Bolsonaro, caso seja preso, tenha o perdão aí por parte do Tarcísio, caso seja eleito. Que foi, Piperno? Rapidamente, arremate. Só acho que o Tarcísio são muito remotas as possibilidades de que ele seja candidato ao presidente, porque eu acho que o presidente Bolsonaro vai insistir nessa candidatura até a última hora, como fez o Lula, tendo muito provavelmente como vice algum outro sobrenome Bolsonaro. Você acha que é remota? Ele acha que é remoto, ele está achando que ele vai fazer a mesma coisa que fez com o Lula, vai levar até o fim com o próprio nome mesmo estando inelegível e lá na frente, não teve jeito, vai lá, galera, tome. Mas mas ele remota o Tarcísio, isso? Não, remota Bolsonaro. Não, o Tarcísio. Porque eu acho que o Bolsonaro porque ele precisaria se candidatar ao governo. Ele teria que largar, né? Cada vez mais, para mim, a certeza de que o presidente Bolsonaro indicará um outro Bolsonaro como vice. Olha, podem ser os filhos, né?